Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Bom, durante a minha jornada de estudo sobre saúde mental, eu tenho tido o privilégio de conhecer profissionais incríveis da área. Neurologistas, psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas e muitos outros. Eles e elas estarão conosco em vários episódios. Eu também pretendo compartilhar o que aprendi e sigo aprendendo para ajudar a construir e cuidar da nossa saúde mental. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado com um especialista. Bem-vindos ao nosso episódio de hoje dos Navegadores de Saúde Mental. Psicodélicos e saúde mental, explorando novos mares e novos continentes. O que você sabe sobre psicodélicos além da imagem dos hippies dos anos 70, das cerimônias religiosas como o daime ou do uso em festas? As drogas psicodélicas que por muito tempo foram associadas apenas ao uso recreativo, começam agora a ganhar espaço em estudos sérios e promissores no tratamento de transtornos mentais. Bom, e vale lembrar que estamos falando de substâncias químicas. Antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor também são substâncias químicas. A diferença está no lugar que a sociedade deu para cada uma delas. Enquanto alguns remédios são amplamente aceitos e prescritos, outros carregam o peso do estigma e do tabu, mesmo quando pesquisas sérias já mostram seu potencial terapêutico. Estudos de instituições de ponta no mundo inteiro têm revelado que compostos como a psilocibina, LSD, MDMA, DMT e ketamina promovem neuroplasticidade e ajudam pacientes a ressignificar memórias traumáticas. Isso se traduz em benefícios reais e duradouros no tratamento da depressão resistente, da ansiedade, do transtorno do estresse pós-traumático e até da dependência química, especialmente em casos em que os tratamentos convencionais falharam. Mas para avançarmos, precisamos derrubar barreiras regulatórias, enfrentar o estigma histórico e garantir algo fundamental: rigor científico, ética e segurança no uso dessas substâncias em contextos terapêuticos controlados. E se aceitamos diferentes substâncias químicas no combate ao sofrimento humano, por que não abrir espaço para que a ciência investigue sem preconceitos o potencial dos psicodélicos no tratamento de transtornos mentais graves? Eu mencionei uma série de siglas que se referem a substâncias psicodélicas e vou dar uma repassada aqui em como elas são conhecidas em uso recreativo ou religioso. Lembrando que no nosso podcast o que a gente quer debater é o uso para contexto terapêutico, com pesquisa científica comprovada e um cenário controlado de uso. O LSD foi criado em laboratório e é conhecido popularmente como ácido, doce ou A. O MDMA também é sintético e é apelidado de êxtase ou mole quando usado em contexto recreativo. A psilocibina é extraída de cogumelos, que eventualmente são chamados de cogumelos mágicos, e tem tanto histórico de uso ritualístico em culturas indígenas quanto recreativo. O DMT é encontrado em diversas plantas e está presente no chá ayahuasca ou daime, que é tradicionalmente utilizado em contextos religiosos. Já a cetamina foi originalmente desenvolvida como anestésico em laboratório e é conhecida nas ruas como Special K. Neste episódio dos Navegadores de Saúde Mental, recebemos um dos grandes nomes da psiquiatria brasileira para uma conversa sobre os caminhos que a ciência tem traçado para novas terapias em transtornos mentais. Hoje eu tenho o prazer e a honra de bater um papo com o Dr. André Bruckner Negrão, psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da USP, médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, pesquisador do National Institute of Mental Health, nos Estados Unidos, onde liderou estudos sobre neuroendocrinologia do estresse e da depressão. Ele também é doutor em ciências pela USP, com foco em marcadores genéticos e dependência química, e atualmente atua na pesquisa da psicoterapia assistida por psicodélicos no tratamento de transtornos mentais graves. Prepare-se para questionar antigos paradigmas e navegar por um campo que une ciência, psiquiatria
e possibilidades transformadoras para o futuro da saúde mental. André, muito obrigada. Obrigado a você, Gabi, pelo convite. Né? Esse papo. É um prazer mesmo. Maravilha. Olha, eu vou começar com uma curiosidade fundamental, que é como você se interessou, ou seja, teu caminho para chegar na psiquiatria. Eu acho que antes da psiquiatria, você tem que fazer medicina, então você faz a graduação em medicina. E durante a graduação, eu já tinha uma formação humanística, acho que de casa. Minha mãe é bibliotecária, meu pai era um leitor ávido de autores clássicos. Então eu tinha muito essa parte humanística. Durante a medicina eu fui fazer filosofia, fiz 2 anos de curso regular na USP. Então eu tenho a impressão que chegou na hora de decidir na sua especialização, era meio que um caminho natural eu entrar na psiquiatria. Mas então, você falou, né, vamos voltar um pouco. E a medicina? Porque a psiquiatria foi obviamente uma decisão durante o curso de medicina. Mas, e a medicina? O que levou a medicina? Acho que foi uma decisão não muito complicada de ser feita, né? Tinha uma tradição na família de médicos, meu pai era médico, professor titular da USP, então medicina, de alguma maneira, eu acho que essa minha imagem, assim, do pai ou de norteador, e ele era um professor, então eu brinco que eu tive muito mais um professor em casa, que foi muito feliz, mas além de pai. Então, acho que foi um caminho natural mesmo, assim, né? É uma história muito comum, né? Filhos de advogado, de médicos e daí vai. Legal, maravilha. Bom, você passou 5 anos no National Institute of Mental Health, nos Estados Unidos. E na área, né, de depressão melancólica, de pesquisa em depressão melancólica e resposta ao estresse. O que você acha? Como foi essa experiência para você, né? Foram 5 anos lá, então o que mudou na tua... Você faz a psiquiatria, principalmente a psiquiatria cada vez mais, a gente fala que ela é cada vez mais sem alma, mindless, e muito mais uma psiquiatria do cérebro. Então eu estava recém-formado na residência, tinha terminado a residência, então eu acho que fui com todo esse ímpeto. O centro que eu fiquei lá era um centro que fez muita diferença em dizer o quanto a depressão melancólica era uma doença do cérebro. Então, eles tinham vários marcadores neuroendócrinos, tinha todas umas publicações importantes, então eu fui meio imbuído desse espírito. E, interessantemente, eu descobri que tinha muitos psicanalistas. Então, eu atendia os pacientes, escrevia os projetos de pesquisa, mas eu supervisionava meus atendimentos com um psicanalista que ficava de plantão, pago. Era um professor emérito, não era uma pessoa com pouca experiência. Então, isso foi me moldando, assim, peraí, se nessa meca da ciência, neurociência, reducionística, assim, eles também veem a importância de ter outras abordagens, esse olhar. Então, eu acho que isso claramente marcou a minha atuação como clínico daí em diante até hoje. Maravilha. Bom, antes, né, a gente entrando aí se aproximando aí do debate que a gente vai ter hoje, da conversa que a gente vai ter hoje, eu li recentemente o artigo de um psiquiatra que ele se interessou pelo uso de psicodélicos porque ele próprio teve um momento difícil e não conseguiu se ajudar com as ferramentas, vou chamar de tradicionais, né, com a medicação que tinha à disposição ou com as terapias que tinha à disposição. E para você, quando é que esse tema começou a surgir? Como é que você se aproximou? Então a gente estava falando da minha graduação, a residência em psiquiatria, meus anos de pesquisador no NIH, e aí quando eu volto para o Brasil, eu, vamos dizer, herdo um consultório, e eu vi que o assistente que tinha gostava muito de mim e confiava no meu taco como clínico, ele comia uma certa bola, porque muitos dos pacientes dele tinham claramente problema com o uso de álcool e substâncias, e ele tinha uma outra formação e às vezes não dava tanta relevância. Eu lembro até o dia que eu liguei para uma colega minha da residência que foi se especializar em álcool e drogas lá com o Ronaldo Laranjeira, e ela falou: André, eles me ensinaram isso pra gente, né? Então vem para cá, para a Unifesp, que eu vou te ensinar. Eu passei acho que um ano e meio lá, e depois aí fui gostando dessa área dos pacientes que usam substâncias para alterar a sua cabeça. Então, peraí só um minutinho, é só para eu entender bem. Pessoas sendo tratadas que tinham um problema de adição, mas que não estava não entrando na equação. Diagnosticado, isso não te dava o devido valor. Por quê? Porque é um erro de formação da gente. Né? Então, do mesmo jeito que há um preconceito muito grande com relação ao uso de substâncias, álcool e substâncias, ou a pessoa, o dependente químico, o adicto, etc. Esse preconceito também está na academia, também está na formação.
Então isso se reflete também no número de horas, né? Que você vai... Assim, quase que metade das pessoas que têm problema de saúde mental tem algum problema com o uso de substâncias. Isso não é representado no número de horas na formação do residente. Entendi. Ele vai ter muito mais horas para tratar de depressão, pânico. Independente de ter uma outra, enfim, uma adição aí relacionada ao uso. Isso, tá? Então aí eu gostei e fui me aprimorar. E é uma área muito, muito tensa. Por exemplo, aqui no Brasil, essas situações críticas que a gente tem do uso de crack e uso de cocaína. E na época, eu comecei a me interessar por ibogaína. A ibogaína parecia uma proposta de tratamento muito inovadora. Você fazia uma sessão, uma tomada só, tinha um estado alterado, que de alguma maneira a pessoa revivia ou repassava contingências ligadas ao uso de substância e que aparentemente tinha uma taxa de melhora muito grande. Então, o meu interesse por substâncias que levam a estados não usuais de consciência, né, no caso da ibogaína é um dos psicodélicos, e para que isso seja um recurso, que fosse um recurso no tratamento para álcool e droga, me atraiu muito. Tanto que eu escrevi protocolos clínicos lá no Instituto de Psiquiatria do HC, enfim. Depois eu me desiludi um pouco da ibogaína propriamente dita, mas aí eu já, vamos dizer, já tinha bebido dessa água. Então eu fui me interessar por ayahuasca, fui me interessar por psilocibina, por LSD e daí vai. Legal. E aí passando para esses outros, né, para essas outras substâncias, essas pesquisas surgem no contexto de refratariedade a tratamentos atuais, ou como é que é a ideia de como isso vai historicamente isso está bem agora retratado, né? Muitas vezes a gente usa o termo de renascença da psicodelia para deixar bastante claro que entre os anos 50, 60 e começo dos anos 70, houve muita pesquisa bem feita à época, usando o melhor dos recursos para procurar, e particularmente LSD, né? Como um recurso a mais. Como um medicamento. Como um medicamento, e já com esse aspecto que também... o que acontece com os psicodélicos? Eles levam, além das evidências que a gente tem, que eles mudam o jeito aqui que os neurônios se comunicam e se mantêm a comunicação, vamos dizer assim, aprendem, ela tem uma experiência subjetiva muito intensa. Tá. A gente tem gente que cunha o termo assim, quimioterapia por psicodélico, para dizer que, olha, a experiência subjetiva não importa a química do psicodélico. Tá. Eu sou partidário, como várias outras pessoas, que por que não levar em consideração a subjetividade durante o momento em que a pessoa está nesse estado não usual de consciência? Né? De que maneira trabalhar, isso aí é o desafio. De que maneira trabalhar e de que maneira tornar isso vantajoso. De modificação de estilo de vida, dos sintomas de depressão e daí vai. Tá. E aí você citou algumas, mas quais que estão sendo hoje mais estudadas, ou com, né, o que a gente tem hoje no Brasil, especialmente, sendo... A gente fazer no mundo, assim, o mais estudado no estilo quimioterapia, né, é a ketamina, sem dúvida. Tá? Então, seja por conta do Spravato, né, que é a forma comercial da Janssen de ketamina intranasal, seja no uso off-label que a gente faz, que é basicamente endovenoso e também subcutâneo. Então, a maior parte dos psicodélicos que está sendo administrados para tratamento vem da ketamina. E aí você tem um número menor aí dos estudos controlados, que a gente fala, estudos randomizados, que aí é psilocibina e MDMA. Então, acho que seriam as três grandes vertentes, e menor número ayahuasca. Né? E ainda uma outra pesquisa, menos ainda em LSD, ainda se faz pesquisa com LSD. E aí, então aí vamos lá, cetamina, só para as pessoas saberem, ketamina ou cetamina era ou é ainda usado como anestésico? Ele ainda é muito usado. Se você for hoje num grande centro aqui como São Paulo, em Minas, ou onde você quiser, tenho certeza que nesse horário vários hospitais alguém está usando ketamina para anestesiar ou criança ou idoso. Por quê? Porque ela é altamente segura. Os anestésicos, eles têm um problema muito sério, na verdade é o que se procura, de desligar os processos mentais. Sim. Só que se você desliga demais, a pessoa para de respirar. Você precisa do seu cérebro íntegro para você respirar. Então ela tem muito risco. É bom ter um anestesista que sabe o que fazer numa situação dessa. A ketamina
esse risco é muito baixo. Legal. Então, para as doses que você precisa fazer alguém parar de respirar, a pessoa já está dormindo, já está anestesiada, você pode fazer o teu procedimento anestésico. Tanto é que as doses que a gente usa, isso é importante que fique bem claro, são ditas subanestésicas. Sim. De ketamina para tratamento dentro da saúde mental. Mas eu queria voltar que a gente estava falando da renascença. Tá. Então, década de 50, 60, início de 70, muita pesquisa. Mais pesquisa com LSD do que os antidepressivos que a gente conhece hoje em dia, sertralina, por exemplo. Provavelmente nem tinha na época. Então, muita pesquisa. Porém, a metodologia que se usava em pesquisa em saúde mental era rude. Então, esses estudos que foram feitos são bons, porém eles não usam a metodologia hoje em dia de placebo, duplo cego, com vários graus de controle sobre a pesquisa. Tá? O que aconteceu em 1970? Tem toda uma reação da cultura, principalmente americana, ocidental, mas americana, de rechaçar, vamos dizer assim, o extravasamento dos psicodélicos para a sociedade. Para a sociedade, Que aí é um decreto do Congresso, junto com o Nixon, dizer, olha, essas medicações que não têm finalidade terapêutica, que têm risco de abuso, que é uma mentira, foi uma mentira na época, elas, quem produzir, quem consumir, quem prescrever, vai preso. Então parou-se a pesquisa, né? Ou seja, diminuiu muito. Tá. Então, muitos pesquisadores foram debaixo dos panos, no underground, mantiveram, mas muito mais difícil, né? Porque você podia ir para a cadeia. E muitos pesquisadores mudaram de linha, por exemplo, foram criar ou ver recursos de como você induz estados alterados de consciência sem o uso de fármaco e continuar as pesquisas por aí. Tá. O que acontece? Você, na década de 90, você tem uma situação muito crítica, isso foi feito lá no NYU e na Johns Hopkins, que é a ansiedade ou medo de fim de vida, em pacientes terminais com câncer, com doenças crônicas. E você já tem várias abordagens de dar suporte, de preparar essa pessoa para o término da vida. E você vê, são situações muito refratárias, muito limites. Sim, limite. A gente vai falar da depressão refratária. Sim. E aí começou a se preconizar, por que não dá um tanto de LSD ou psilocibina para essas pessoas, para facilitar de alguma maneira esse término. Diminuir a ansiedade, diminuir o medo, e a pessoa tem que encerrar a vida dela, tem que se despedir, tem que tomar as decisões que são necessárias. Aí começou a se ver que havia muita melhora nesse estado, com o uso de LSD e com o uso de psilocibina. Então, essa seria a renascença. Ela volta para a academia. Os psicodélicos voltam a ter um lugar de representação. Se funciona nesse momento crítico, obviamente, deveria, ou seja, vem desse... Uma coisa mais simples. Se funciona aqui, a gente tem outras situações de ansiedade, mas sem um termo, por que a gente não vai usar? Ou uma depressão, que não é uma situação de doença terminal, por que não usar? E aí começa a florescer a psicodelia outra vez. Quando falamos de refratariedade no contexto de saúde, estamos falando de uma doença que não responde adequadamente a tratamentos convencionais, aqueles considerados padrão. Por exemplo, uma depressão refratária é quando os sintomas depressivos persistem ou retornam, apesar de múltiplas tentativas com medicações indicadas. E é aqui, normalmente entre os médicos e o paciente, que começa o debate de alternativas ou complementos ao tratamento padrão. Agora, só para voltando porque a gente falou, né, do tipo de cetamina, né, que tem o Spravato, uso off-label tanto endovenoso como subcutâneo, que nesse caso sendo mais usada para depressão, correto? Sim, sim. Psilocibina, mesma... Também mesmo lugar, né? Assim, o maior número de estudos, que não são muitos, são dezenas. Tá. Se você olhar, eu faço essa comparação, mas é importante a gente ter a noção de grandeza das coisas. Mas sertralina, por exemplo, sertralina é um dos poucos antidepressivos que o SUS disse que vai ter para todo mundo. Por quê? Porque ela é muito parecida com qualquer outro. Ela tem um bom pedigree, assim, um bom serviço prestado à humanidade, né, ou na saúde mental. Você tem centenas, quase milhares de estudos já. Tá bom, não é 80%, não é 90%, mas na média e no custo ela tem segurado a onda de distúrbios ansiosos, depressivos e outros. Tá? Então, vamos lá. Voltando para a psilocibina, são dezenas de estudos controlados e a maior parte deles para tratamento de depressão.
Tá. E o MDMA, que você também mencionou. Isso. Então, o MDMA é bom. Então, dentro daquela classificação, né, tem os clássicos, tem os empatogênicos e tem os dissociativos. Né? E tem algumas outras categorias, mas a gente pode ficar nessas. Eu vou retomar aqui a classificação mencionada pelo Dr. André, só para a gente reforçar. Os psicodélicos clássicos seriam o LSD, a psilocibina, DMT, que é parte da ayahuasca, são aqueles que produzem alterações perceptivas intensas, experiências místicas, a sensação de dissolução do ego. Eles são atualmente estudados para depressão resistente, ansiedade, dependência química e também usados nos cuidados paliativos. Os empatogênicos, como por exemplo o MDMA, são aqueles que aumentam a empatia, a confiança e a conexão emocional. O MDMA hoje é considerado muito promissor no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. E os dissociativos, como a ketamina, que dá uma sensação de afastamento do corpo, alteração da percepção do tempo e espaço, e ele é aprovado já em contexto médico para depressão resistente e tem um efeito mais rápido na redução dos sintomas em relação aos antidepressivos tradicionais e também reduz a ideação suicida, como o próprio doutor mencionou. Uma associação muito interessante que se chama MAPS, né? Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, isso nos Estados Unidos, que eram os antigos pessoal da contracultura que resolveu trazer a bandeira de volta. Bom, já que amadureceu-se, não cria dependência, a gente pode falar mais em detalhe, mas o risco de dependência química de um psicodélico é baixíssimo. Primeiro porque eu brinco com um conhecido, Iran Ravache, que a gente troca ideias assim, você não vai ficar dependente químico, vai ser só boa para o mercado dos dependentes, coisa que é gostosinha. Dá trabalho experiências psicodélicas, nem sempre é bom, pode ser muito ruim, inclusive. Tá? Então, entre chocolate, tabaco, cocaína, álcool, né? Ela não vai ser a vencedora. O grau de dependência química é mais baixo. Um pesquisador fantástico, que chama David Nutt, brincando com o nome dele, do Imperial College, ele fala que a adição a andar a cavalo mata mais de traumatismo craniano do que ácido ou MDMA usado na Inglaterra. Eu acho que só um pouco caricato, mas... Que dá o tamanho real. Que dá o tamanho real. Do então, risco peraí, vamos com calma aí no que a gente está falando. A MAPS, M-A-P-S, que em livre tradução quer dizer Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos, foi fundada em 1986 e é uma organização sem fins lucrativos dedicada à pesquisa e à educação sobre psicodélicos e maconha, essa última como adjuvante no tratamento dos efeitos colaterais da químio, por exemplo. Seu surgimento foi uma resposta ao bloqueio cultural e regulatório imposto nos Estados Unidos, quando substâncias como LSD e psilocibina, que vinham sendo estudadas com resultados promissores, foram criminalizadas. A criação da MAPS permitiu a continuidade desse trabalho de pesquisa e, ao longo de 37 anos, a instituição levantou mais de 140 milhões de dólares para financiar e abrir caminhos médicos, legais e culturais para o uso terapêutico de psicodélicos. Então, falando do MDMA, o MAPS resolveu falar, não, a gente vai investir num psicodélico. Eles até pensaram em LSD. Tá. Lembra que eu falei que de década de 50, 60, 70 foi altamente LSD, usado. Mas ele falou, vai ter uma dificuldade de aprovar, cultural, que está no meio do universo científico também, e dos médicos, do universo acadêmicos. Não, vamos para outra, vamos para MDMA. Em vez de pegar a depressão, vamos pegar a PTSD. Por quê? Veteranos. Exatamente. Tá. Então, não só veteranos, mas uma parcela, eu não vou saber os números, uma parcela muito grande dos veteranos tem PTSD e dá muito problema. Dá muito problema para eles, para quem está em volta, para o Estado que mantém, né, o Estado de guerra americano, é um custo. Então, e as abordagens psicossociais, as terapias e as combinações com medicação não são muito boas. Tá. E a taxa de suicídio é altíssima. Altíssima. Tá, então ele falou, olha, pode ser uma virada de jogo, aí, um game player para a gente. Tanto é que eles investem, eles têm aprovação no FDA, que é uma espécie de Anvisa americana, e fazem ensaios clínicos super controlados e mostrando eficácia. Legal. Tá. A gente pode continuar essa história, mas, enfim.
Então, tem muito estudo sobre MDMA, principalmente na onda da MAPS. A história do MDMA com veteranos de guerra é um dos marcos mais fortes na legitimação da pesquisa com psicodélicos. Após a criminalização da substância nos anos 80, a MAPS conduziu estudos clínicos focados em veteranos com transtorno de estresse pós-traumático grave que não respondiam aos tratamentos convencionais. Os resultados foram expressivos. Muitos reduziram de forma significativa os sintomas após sessões de psicoterapia assistidas por MDMA. Em 2021, a FDA, que é a Anvisa americana, reconheceu o potencial do tratamento ao conceder o status de terapia inovadora, acelerando sua aprovação. Hoje, a terapia com MDMA é considerada uma das maiores promessas da psiquiatria moderna para veteranos e outras vítimas de traumas severos. E a psilocibina hoje, então a gente sabe que a Anvisa deixa, né, off-label alguns tipos de administração. Cetamina. Cetamina, Sim. isso. E a única aprovada é o Spravato, que é nasal, né? Por que ele é aprovado? Porque na década de 90, os estudos nas universidades, etc., estavam vendo que a ketamina estava fazendo a diferença mesmo. E qual que é a diferença da ketamina? São poucas aplicações e de 24 a 72 horas a pessoa já melhora dos sintomas de depressão e já sai de uma coisa que arrepia a espinha da gente, que é muito comum na depressão grave, que é a ideação suicida com tentativas. Tá. Os antidepressivos, eu falei da sertralina, pode ser outros, eles demoram a partir de 2 semanas para fazer efeito. Algum efeito. O que você faz com essa pessoa? O que você faz com quem está morando com essa pessoa? Tá? Então tem uma mudança aí das possibilidades de melhora com a cetamina. Tá? Bom, só que a cetamina é uma substância da década de 60, caiu, royalty, não tem mais nada. Né? Você diz, o frasquinho de cetamina usado para tratamento do off-label aqui custa R$30. Tá. Então, qual é o interesse de uma indústria farmacêutica em investir nisso? Zero. Se eu patentear o jeito de administrar desta ketamina entrar no organismo humano... Eu posso cobrar de outra forma e eu tenho as pesquisas. Que é a via nasal. Então, o caro que se paga no Spravato é o royalty por essa tecnologia intranasal. Tá. E essa aprovação na Anvisa porque eles tiveram fundos para fazer todo o estudo. Eles tinham muito dinheiro, chegaram em vários centros universitários brasileiros... Fizeram os estudos clínicos, isso é feito com quimioterápico, isso é feito com antibiótico, por quê? Porque a Anvisa exige que os estudos sejam feitos com a população brasileira, com todas as particularidades da gente. A gente pode criticar isso, mas tem um fundamento. Então, você precisa de muito dinheiro para isso. Então, é por isso que a aprovação para uso de cetamina para tratamento de depressão é pelo Spravato, isso é oficial. Tá. O termo off-label mencionado aqui no papo, e que em português significa fora do rótulo, né, fora da bula, é quando um medicamento que é aprovado para uma finalidade específica é prescrito para uma outra condição, ou é prescrito de forma diferente daquela que está indicada na bula. Essa prática não é incomum na medicina e surge realmente diante de necessidades clínicas não atendidas pelas prescrições disponíveis. E aí você tem esse mecanismo off-label que não é só para psiquiatria, não é só para... Então você pode usar... Vários ramos da medicina onde Por quê? Porque ela é um anestésico aprovado para anestesia. Então ele é seguro, você sabe o que fazer numa situação de intercorrência, de efeito colateral, etc. E que hoje no Brasil, só nos casos, pelo menos nos que eu conheço ou que a gente vem citando, são também administrados. Ou seja, para as pessoas saberem, a ketamina nasal ou não é administrada em um ambiente... seguro, médico, você né? tem que ter um consultório, não é que nem esse consultório, parece uma sala de estar, né? Você tem que ter um carrinho de parada, que a gente fala, de ressuscitação. As pessoas que estão administrando têm que passar por um treino para saber se acontece aquilo que é raro, que a gente falou nas doses que se usa. Se a pessoa começar a ficar com dificuldade de respiração, cair a tal da saturação de oxigênio, você tem que saber o que fazer. Sim. Né? Então, ambiente médico. Um ambiente de uma clínica. De uma clínica. De uma, sei lá... É um pequeno procedimento, uma endoscopia, uma cirurgia plástica pequena, então é esse ambiente que tem que ser feito. Então, obviamente, isso encarece, né? Isso restringe também a aplicabilidade da cetamina. Tá ótimo. E aí, bom, quando a gente fala de uma psicoterapia assistida por psicodélicos, que aí a gente não está falando só da entrega, né? Só do uso do químico, do fármaco, mas de uma terapia que está associada.
Do que exatamente a gente está falando hoje quando a gente fala de uma terapia assistida por psicodélicos? É valorizar o que a gente está falando da experiência subjetiva. Então é importante que as pessoas saibam que nos protocolos nas universidades, o que está se preconizando, e mesmo a cetamina Spravato, né, que foi aprovada aqui no Brasil, são um número limitado de situações em que você administra a substância, o psicodélico, que vão de 1 a 8 vezes. Diferente de um remédio que você, para tratar a tua condição de depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, burnout com depressão, que está mais em voga, você vai tomar aquele medicamento todo dia por meses, ou às vezes anos. Tá? Então tem um tanto de diferença que é importante salientar aí. Outra é aproveitar a experiência. Então, qual que é a situação clássica? Vamos dizer, um burnout, algum executivo com burnout e com depressão. Ele vai no psiquiatra, ele vai dar as opções aí de tratamento medicamentoso, comprimidos, mas ele vai dizer, olha, mas seria importante você fazer uma psicoterapia. Então, a gente vai para uma psicoterapia. Muitas vezes o terapeuta dessa pessoa, desse executivo, e o psiquiatra, ou seja, eu estou partindo do pressuposto que é uma pessoa que tem nível sociocultural e tem dinheiro, ou pelo seguro que a empresa paga para ele, para a corporação, ou para ele, que pode pagar tudo isso. Isso aí já custa caro. Tá. Essa parte não conversa com essa parte. E essa parte fica tendo que somar aí todas essas particularidades. Todo mundo tateando, né? Isso, todo mundo tateando. Tá. Vamos dizer, grosso modo, o terapeuta vai tratar do universo mais subjetivo dela, e o médico vai partir do pressuposto que não, você tem uma disfunção neuroquímica, eu vou ficar ajustando aqui os remédios para você ter um melhor bem-estar, etc. A possibilidade da psicoterapia assistida é você trazer esse universo de intervenção aqui dos neurônios, né, com a experiência subjetiva sendo relatada. Tá? Como é que foi para você a experiência? Tá? Isso pode ser feito no contexto do próprio psiquiatra, se interessar muito mais pela vida subjetiva anímica, né, do cliente, como também do terapeuta, tá? Ciente, puxa, eu resolvi, eu acho que vai ser uma boa. Então me traz, a gente fala a terminologia dele, me traz o conteúdo das tuas experiências, me traz o que aconteceu, como é que você teve, que emoções que você ficou. Se a gente fizer uma analogia que talvez caiba, e assim, acho que está dentro do folclore já, ou da cultura, assim, quer dizer, você vai para um psicanalista, ele vai perguntar como é que é teus sonhos, vai fazer um diário de sonhos, pai, etc. Mãe. Isso, vai parecer pai, mãe, etc. Mas qual é o problema? Nem sempre você lembra, né? É diário, etc. Na experiência com psicodélico, isso é importante que se diga, a pessoa está consciente. Ela não dorme ali. Ela está, você cutucar, fala, olha, mas me diz o seu CPF. Ela é capaz de relatar. Ela vai ficar meio confusa, assim, é como se estivesse acordando num sonho. Ou seja, depois que vai passando o efeito, ela tem uma recordação, não só dos fatos, alguém me disse tal coisa, Deus me revelou tal aspecto da vida, mas emocionalmente. É como se ela estivesse presente, como muitas vezes sonhos vívidos são. Sim. Tá? Então, isso que a gente fala, esse material, esse conteúdo, e aí sim, se há um profissional, ou psiquiatra, ou um terapeuta, atento a isso, vai poder trabalhar com esse material. Com isso, né? Ou até a pessoa individualmente. Aí a gente está falando num contexto que passa pelo endosso de um profissional, ou psicólogo, ou psiquiatra, um profissional da área de saúde. Mas a pessoa pode fazer as experiências dela por si só e tirar as conclusões dela. Sim. Que, absolutamente, eu não recomendo. Tá? O que eu acho que é muito interessante é o seguinte, porque mesmo que você tenha uma intervenção que alguém defenda que é puramente química, qualquer transtorno que você tivesse está deixando marcas nas tuas relações, na tua maneira de ver o mundo, etc. Ou seja, a subjetividade, ela nunca não está, né? Mesmo que você consiga fazer uma intervenção química eficiente, existe uma interpretação. Somos seres da linguagem, né? Somos seres que têm uma subjetividade, eu acho. Então, mas você não recomenda tirar insights sozinho? Eu não recomendo, porque primeiro, é uma coisa que é um paradigma que se segue isso já desde a década de 60, que o que vai determinar a tua experiência, a qualidade dela, é
a maneira como você chega nela, como é que tá a tua cabeça. Tá. A gente usa o termo do inglês que é set mind, mas o indivíduo, como é que ele tá. Deprimido, ansioso, não, então em busca de algumas respostas, tá tudo bem na minha vida, eu tô em busca de algumas respostas, sei lá, existenciais. O setting, o ambiente, o contexto, né? E as particularidades da droga, que tipo de droga, MD é diferente de LSD, que é diferente de ibogaína, que é diferente de ketamina, e a dose, obviamente. Sim. Então, muitas vezes você organizando esse contexto, né, você tem viagens seguras e com benefício. Sim. Né? E às vezes esse contexto, se mal engendrado, por exemplo, uma pessoa sem querer foi para uma festa para se divertir e está na moda, por exemplo, nas sociedades paulistanas ou círculos de metrópoles brasileiras, na festinha, além de bebida, etc, etc, cogumelo. Cogumelo. Pega uma pessoa mais sensível, pega que ela não está no dia legal, não e tá meio num tá bom dia. vamos dizer, de alegre, aquilo, ela pode ter uma experiência de estado alterado, de consciência profundamente importante e profundamente desastroso. Traumático. Né? Sim. Por exemplo, essa é uma situação não incomum na tal quimioterapia com cetamina. A pessoa vai, está deprimida, vai fazer a cetamina, seja o Spravato, seja a via endovenosa ou subcutânea, e ela não é adequadamente preparada. A pessoa está lá, tem enfermagem, começa a bomba de infusão, e ela começa a ter experiências muito intensas ali, sem ter sido avisada, sem ter sido preparada, e você tem alguém próximo a dizer. Sim. Muitas vezes essa pessoa, não é assim, toda hora que acontece, mas essa pessoa não vai querer tomar cetamina nunca mais na vida dela. Por mais efeito até positivo que possa ter quimicamente. A gente está queimando uma possibilidade de tratamento potentíssima. Então, voltando, né, os tipos de psicoterapia. No mínimo, preparar as pessoas, seja na cetamina, seja em outras circunstâncias, ou mesmo recreativas, para a possibilidade de um estado alterado de consciência. E o que fazer? E dá essa segurança de que você não está só... Né, eu estou aqui e não estou com estado alterado de consciência. Então, isso é muito comum. Às vezes a cetamina se combina com o cliente. Eu vou te dizer como é que faz. Faz deitado, num divã, tem um tapa-olhos e tem uma música evocativa para justamente intensificar esse estado subjetivo. Tá? Nenhuma novidade aí. Todas as igrejas sabem isso, todas as religiões, e a gente sabe mesmo. Isso muda o estado interno da gente. Fechar os olhos para fantasiar, etc, etc. E às vezes a pessoa você combina com ela. Se tiver meio complicado, pode pôr eu estou do teu lado aqui. A pessoa começa a conversar, nossa, André, eu vi a minha mãe, estava numa situação... E você já vê que ela continua na viagem e aquele susto ou aquela coisa mais dramática passou. Você baixa a venda, lembra que a gente combinou? Lembra? A pessoa deita lá e termina o tempo de efeito da ketamina. Legal. Então, desde a coisa básica de você dar algumas instruções, acompanhar a pessoa durante o estado não usual de consciência pelo psicodélico, e depois disso, se a pessoa não tem um terapeuta ou psiquiatra, não quer saber dessas subjetividades, vamos dizer assim, você faz o que a gente chama de sessão de integração. Então, que é basicamente perguntar como foi a sua viagem. Tá? Então, isso seria o mínimo que deve se fazer para qualquer uma dessas experiências. Né? O que está se tentando ver é se você pode sofisticar mais. Então, tem desde protocolos que intervêm na hora, por exemplo, com o alcoolismo. Você passa 2, 3 meses preparando a pessoa para a experiência, são experiências únicas, 1, 2, e você vai fazer a intervenção. Né, do tipo... De que droga, gente? Desculpa, de que fármaco? De que a gente está falando de ketamina, terapia assistida por ketamina para alcoolismo. Assim, tem protocolos, são poucos estudos, mas foram feitos. Então eles pularam lá uma coisa específica para alcoolismo e para ketamina. E aí a pessoa, nesse caso você falou o tipo de intervenção que você... E aí às vezes faz intervenção durante o estado alterado. Né, assim. Conta para mim se aparecer alguma situação aversiva ou ruim de uso de álcool. Então lembra que a gente combinou que vodka não é bom para você, etc. Por que se faz isso? Por quê? E esse é um cuidado grande. Durante estados não usuais de consciência, há uma sugestionabilidade enorme. Que é aquilo que você falou de uma verdade, às vezes a pessoa até... Vê umas verdades prontas, e ela está muito aberta. Tem aquilo que a gente estava falando dos mecanismos, né? Você muda
a maneira como várias porções do cérebro estão se comunicando. Elas saem do usual. Você pode criar um aprendizado novo, positivo. E sugerir coisas. Mas aí é um cuidado muito grande. Sim. Que tem que ser respeitoso, empático e acordado. Sim. Então, o que se faz também? São psicoterapias assistidas de psicoterapias convencionais. Psicanálise, terapia comportamental cognitiva, terapia de aceitação e compromisso, outras, terapia motivacional, uma terapia muito usada para transtornos do uso de substâncias, que você, vamos dizer, acopla. Então, você faz um intensivão dessas terapias, você não faz, em geral, nenhuma intervenção, mas você usa o modelo teórico ou de intervenção no pós. Vamos dizer que a cabeça ficou mais aberta e mais disposta a mudar modelos arraigados que não são funcionais. Ou seja, é uma maior flexibilidade mesmo. Isso é um termo que a gente usa muito, né? Isso é como se você tivesse uma janela de oportunidade que não é só durante a sessão, ela pode durar alguns dias, vamos dizer no caso da ketamina, que é mais estudado. Então você tem janelas de oportunidade, né? Do terapeuta, nossa, dessa vez ele me ouviu, nós concordamos. Sentiu uma mudança. Sim, é caricato, né? Mas assim, então, agora é isso que está sendo explorado. Então, como você otimiza isso com a finalidade de bem-estar, com a finalidade de modificação de padrões não adaptativos, de pensar, de estar no mundo e de se relacionar. Legal. Bom, e aí você entrando nisso, eu volto, né? Você até falou, né, dessa questão dessa reorganização. O que evidências existem do que está acontecendo no cérebro, né, ou do que acontece no cérebro que pudesse justificar uma melhora clínica? Então a gente vai voltar para o modo default, né, o padrão. Então você tem... Como é que eles descobriram isso? Com estudos de ressonância nuclear magnética do cérebro, um jeito de tirar uma chapa funcional, dinâmica. O que acontecia? Antes do pesquisador chegar e fazer perguntas, é uma coisa que já... Você mostra carinhas de pessoas tristes, neutras e felizes e vê que região acende do cérebro. Isso já está sendo feito há muito tempo, já se sabe. Só que antes do pesquisador se aprontar, etc., deixava a pessoa parada lá no aparelho de ressonância. E ele fica registrando, como se fosse um filme, né, do fluxo cerebral, que é a maneira. E aí alguém, mas que interessante, várias pessoas têm a mesma região. Acesa quando elas não estão fazendo nada. Que na verdade não estão fazendo nada, estão pensando sobre lista, sobre como é que está a vida, etc. Lembrando o passado. Então esse é o default, é o modo padrão. Sim. Né? O que se sabe também, quando você põe pessoas deprimidas, esse modo default é diferente das pessoas normais. E quando você põe pessoas sem problemas psiquiátricos ou com depressão nesse aparelho, você vê que há uma reorganização desse modo default. Enquanto estão sob o efeito. Exatamente. Tá. É como se numa pessoa deprimida, com estresse, um trauma, uma ansiedade que não se resolve, as coisas um dia foram talvez bem construídas, elas estão desconstruídas e você vai reconstruir essa arquitetura de comunicação das regiões cerebrais. É quase como se o cérebro tivesse uma inteligência própria também, quando você... mas que está... Travada. Ou presa em modos como a gente se acha ou se diz inteligente. Até que alguma outra verdade, alguma outra aspecto se apresente e fala, opa, né? E aí, de novo, a flexibilidade, a abertura. Sim. É uma rede também, acho que muito associada com a identidade, com a sua ideia de quem você é, de como você é. A rede default, sim. É um autopsiquismo, assim, de como é que eu tô. Se a gente fosse dizer que o eu tá em algum lugar, ele tá ali. Né? Mas se meu eu tá mal adaptado. Tá maculado de alguma maneira, com preocupações excessivas, que seria ansiedade, ou com repassar de uma maneira autocomiserativa tudo que eu já fiz até agora, que seria meio o estereótipo da depressão. Esse é o modo default da pessoa. E aí você tem uma oportunidade de modificar isso. E que às vezes vira realmente um labirinto, um beco sem saída ali no tratamento tradicional, na terapia, né? Sim, a hora que você fica trocando de medicação, associando medicação, trocando terapeuta, associando, enfim. Bom, a gente já falou também do risco, que é bem baixo. Muitos
pacientes relatam essas experiências, né, que são espirituais, né, ou de uma dissolução do ego, elas são, ou seja, algum padrão comum quando você usa substâncias? Então eu acho que vale a pena retomar assim, quase que as lições primeiras do setting e experiência, né? Quer dizer, como está a minha cabeça naquele momento, como está o contexto em volta que eu estou recebendo a substância, e que substância e que dose. Tá? Então, experiências não é todo mundo que tem, elas estão muito mais ligadas, de novo, à conformidade dessa triangulação. Tá? Então, se você falar de substâncias, é mais comum você ter substâncias dos psicodélicos clássicos para ter esse tipo de experiência. Tá. Embora você tenha isso com a ketamina também, que é dito dissociativo. Agora vamos falar de psicodélicos clássicos, que eu acho que você mencionou, mas só para dizer quais são considerados psicodélicos clássicos. Então, ele disse clássico por quê? Porque desde do isolamento e depois a síntese artificial do LSD, já se sabe que para ter as experiências de estado não usual de consciência, passa por alteração no local de ancoragem de um neurotransmissor que chama serotonina, no receptor dele. Então, o LSD interfere nisso, ele facilita isso de alguma maneira. Então, os clássicos são os que fazem esse mecanismo molecular ou de ancoragem, né? Que é o DMT, que está presente na ayahuasca, a psilocibina, o LSD que a gente já citou, e a mescalina. Tá? Então, esses são os ditos clássicos. E aí depois você falou dos... os enteógenos. Né? Ou empatogênicos. Empatogênicos. Enteógenos seria uma outra categoria. E aí os dissociativos. Né? Dissociativos pelo seguinte, quando dava ketamina no comecinho, a pessoa começava a falar umas coisas nada a ver, vamos dizer assim. Entendi. Então, e aí ela ficou não tem a ver, né? Tá? Não tem a ver com o estado que ela está e o que ela reproduz. Não é que ela vai ter uma dissociação importante. Não. E os empatogênicos, MDMA? Empatogênicos, MDMA, não que os outros não levem estados empatogênicos, mas ele, caracterizadamente, é o que leva o estado empatogênico. E os outros, talvez se aproximando da tua pergunta das experiências místicas, os clássicos, ketamina, podem dar essa sensação de proximidade com o divino, com o espiritual que está além. Né, que seriam os enteógenos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do cérebro sob o efeito de psicodélicos? Eu vou recomendar um artigo, cujo link vai estar aqui nesse episódio, da turma da Federal do Rio Grande do Norte, que é um artigo de física e estatística aplicada à neurociência. Esse grupo fez um estudo do cérebro sob o efeito de psicodélicos. E o que o artigo mostra é que os psicodélicos reduzem a atividade e a conectividade da DMN, a Default Mode Network, que é a nossa rede neural padrão. Essa rede cerebral fica ativa quando a gente está em repouso, voltados para dentro, pensando em nós mesmos, lembrando do passado. É uma rede da autorreferência, do eu, mas também é aquela rede da ruminação. Quando essa rede é reduzida sob o efeito das substâncias, acontece uma reorganização das redes cerebrais em larga escala no cérebro. As nossas conexões se tornam menos hierárquicas, muito mais variadas, aumentando a complexidade da nossa atividade cerebral. E a ideia central do artigo é a hipótese de que a grande flexibilidade e variedade de conexões acontecendo sob o efeito das substâncias é que tem um efeito terapêutico. Eles chamam de hipótese do cérebro entrópico. Entrópico aqui no sentido de desordem, aleatoriedade. É esse cérebro, com muitas conexões acontecendo durante o efeito dos psicodélicos, que alteraria os padrões de pensamento rígidos e repetitivos que fazem parte do quadro da depressão, por exemplo. Bom, e aí falando agora dessa, né, de como é que a gente traz isso, né, quer dizer, foi o que você falou, são ferramentas a mais que estiveram fora do, né, ou muito diminuídas no mundo de pesquisa e agora voltam. Então, falando um pouco de mundo e Brasil, você falou do que já está aprovado no Brasil, então é a ketamina off-label ou Spravato, que é o que está aprovado pela Anvisa. Isso que a pessoa, se ela estiver interessada, ela pode procurar um consultório médico, psiquiatra, e o psiquiatra vai estar dentro da lei e a pessoa também. Legal. Né? Então tem um acervo de seguranças e de conhecimento para ela ter, desde experiências psicodélicas no contexto de tratamento. Agora, todas as outras estão num contexto de pesquisa, correto? Psilocibina, ibogaína, DMT. Ibogaína, inclusive,
ketamina também para outros que não são tratamento para depressão, psilocibina e o DMT, que é o representante, vamos dizer, da ayahuasca, da cocção, que leva aos estados alterados. Tá. E a gente tem grupos muito importantes de pesquisa. Tanto é que os meus alunos de pós-graduação, eles fazem levantamentos, a gente não está ainda com capacidade de fazer ensaios clínicos, assim, né, na equipe que a gente está. Então, o Brasil ranqueia entre segundo e terceiro lugar na qualidade e na quantidade de artigos publicados, em aplicabilidade, muito por conta, inicialmente, da ayahuasca. Né? Isso que eu ia te perguntar, que tem a ver com a nossa proximidade. Sim, a gente tem um contexto que você pode legalmente fazer uso de uma substância que leva ao estado não usual de consciência num contexto religioso. Dentro do contexto religioso. Tá? Isso é uma coisa muito única do Brasil. Né? Então, faz-se muita pesquisa. Né? O pesquisador vai lá antes da cerimônia, depois você estava bem, não está, usa escala, usa uma entrevista, e aí você compila esses dados e você produz informação. Enfim, para a gente ter um entendimento aí, quando a gente fala do estudo em pesquisa, aí é o isolado, o DMT e não a cocção. A cocção. Tá. Se é que tem isso também, né, lá no Departamento de Farmacologia da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, é feito assim com a cocção. Com a cocção. Sim, isso foi feito também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O primeiro estudo publicado que se mostrou que a ayahuasca, de fato, num ensaio duplo cego, randomizado, ajuda em sintomas de depressão, foi feito com a cocção da ayahuasca. Mas agora, por exemplo, eles já estão... Você conversa com os pesquisadores de lá, eles falam, André, como pesquisador, como cientista, é muito difícil, é muita variável, tem as arminas, tem o DMT, não dá. Então, eles isolaram o DMT da Jurema preta, que é uma planta nativa, e então eles têm uma produção muito grande, fazem trabalhos lindíssimos. Eu diria que talvez no Brasil é o grupo de estudo mais sério que está levando adiante isso. Tem uma preocupação de implantação de qualquer descoberta ou avanço do uso do DMT ou de outros psicodélicos, mas esse é o carro-chefe da pesquisa deles, que isso tem uma aplicabilidade e um uso dentro do SUS. Do Sistema Único. Claro. Maravilha. Então, você comentou uma coisa muito interessante, né, que a ketamina em situações onde você está já com ideação e planejamento, né, ideação suicida e planejamento, que ela teria um efeito mais rápido, que foi o que você falou, para a própria segurança da pessoa aí. Não, ela tem. Isso não é 100% dos casos, mas assim, 100% dos antidepressivos não levam a isso. Então, aí a minha pergunta para você, em relação a o estudo dessas substâncias como uma ferramenta adicional, mas também em alguns casos pode ser uma ferramenta de primeira linha. De primeira linha, sim. Tanto é que está se vendo, já começa a aparecer alguns estudos em ketamina em que se preconiza que, olha, tem uma depressão com ideação suicida, não vamos testar o já convencional. Tanto é que você já tem estudos pareando, né, o tratamento convencional. Por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que é uma coisa que se faz nas situações dramáticas como essa, com ketamina, dá igual. Um pouquinho de melhora, talvez até para ketamina. Que legal. Isso. Tá, então, está se juntando um corpo de evidência aí que ela pode ser, como você está falando, de primeira linha em certas situações. Eu acho importante a gente falar rapidinho da eletroconvulsoterapia, ou ECT, que popularmente pode ser chamada de eletrochoque. Bom, a eletroconvulsoterapia, ao contrário do que vemos nos filmes, é feita com sedação e relaxante muscular. Então o paciente não sente dor, nem tem aquelas convulsões visíveis, como a gente vê nos filmes, né? Como a gente tem no imaginário popular. O procedimento é rápido, geralmente dura alguns minutos, e a pessoa costuma ter alta no mesmo dia. A ECT pode ser uma importante aliada no tratamento de condições como a depressão refratária. Então, precisamos combater essa imagem, né, de filme de terror, que não tem relação nenhuma com como o tratamento ocorre hoje em dia. Olha, muitas das pessoas que vão nos escutar, que estarão nos escutando, acho que a conversa tem girado muito, né? A gente fala dessa emergência, né, de saúde mental, né? Entre jovens, muito frequente também, né, adolescentes, ou seja, eu tenho me envolvido, né, ou em tratamentos que estão usando ketamina, ou de jovens, ou de famílias de jovens, né, que estão buscando ajuda. Então, não só pela sua profissão, pelo que você já faz com ou sem, né, essa conversa que a gente teve de substâncias, eu queria te pedir uma mensagem aí para
para essas pessoas, né, do que, porque eu acho que é muito legal ver que há muito mais pesquisas a respeito do que pode ser feito, né, em prol da saúde mental, mas falar um pouco dessas pessoas que estão enfrentando, não são poucas, né, que estão enfrentando algum transtorno aqui. O maior gargalo para diminuir o sofrimento mental, isso há muito tempo e antes da psicodelia, é acesso. Tá. E acesso tem a ver também com algum grau de preconceito. Ou seja, não é só uma questão de acesso econômico a recursos, mas também... E cultural. Ainda se vê, mas talvez há 20, 30 anos atrás não era incomum, não vai procurar o psiquiatra porque remédio é médico de louco. Uhum. Você não está doido, você está só deprimido, etc, etc. Então, há um preconceito que diminui o acesso, há uma diminuição de acesso também por falta, por deficiência de profissionais. Tá. Então, a gente vê, tem de novo, isso tudo concentrado nos grandes centros, e quando você sai disso, não. Tá. E as pessoas têm depressão, têm ansiedade. Vários trabalhos epidemiológicos feitos no Brasil, fora do Brasil, mostram que viver perto da natureza é muito bom, etc, etc, dá melhor qualidade, mas não te protege 100% de transtornos mentais. Sim. Você não precisa estar no meio de São Paulo para ter uma... Isso. Então, mas aí, respondendo a tua coisa, e mesmo quando você tem o acesso, os tratamentos farmacológicos ou combinados com terapias psicossociais não atendem completamente as pessoas. Você tem casos refratários, como a gente fala, tem situações de efeitos colaterais muito grandes, a pessoa não consegue tomar a medicação por uma idiosincrasia metabólica dela. Então, quanto mais alternativas que a gente tiver, e aí sim os psicodélicos são uma alternativa, inclusive nessa proximidade de trabalhar a experiência subjetiva e a melhora ditada pela reorganização neural ou pelo modo Default, por que não investir nisso? Acho que você sabe, né? Os maiores centros de pesquisa em saúde mental da Europa, Estados Unidos, para falar os dois, Austrália também, todos eles agora, rapidamente nos últimos anos, todos eles têm uma divisão de estudo de psicodélicos, aplicabilidade, ensaios clínicos. Isso foi uma coisa, uma curva rápida, assim, né? De cair o preconceito, a coisa pode funcionar. E aí tem até uma competição, né, entre os centros, assim, quem vai sair na frente, quem vai isolar melhor, quem vai descobrir a melhor psicoterapia acoplada junto com o efeito subjetivo. Tá? Então eu diria que, como mensagem, viu sofrimento, procura um profissional. Sim. Vai se informar com o Dr. Google, com o Dr. Chat, etc, etc, mas vai fazer o tiratema com um profissional. Tá? Às vezes é só um estresse passageiro, às vezes é um começo de burnout, assim, não vai precisar muita intervenção. E aí, ao procurar o profissional, e se você tiver uma disposição de procurar essas ditas ainda terapias que estão sendo testadas, tem uma conversa franca, né, entre custo-benefício, riscos ou não. Sim. Mas, de novo, a gente tem um acervo de tecnologias, vamos dizer assim, humanas, psicológicas e químicas, muito grande. Então, se a pessoa está começando naiva, assim, muitas vezes você vai orientar porque aquilo já funciona. Sim. E quem tiver um interesse em ler, pesquisar sobre o assunto, o que você recomenda? 2 livros muito bons, do mesmo autor, chama Marcelo Leite. Ele faz... agora é só procurar Marcelo Leite. Ele faz um compilado de tudo que está acontecendo historicamente no Brasil até mais ou menos uns 4 anos atrás, em termos de estudos, o quem é quem no universo da psicodelia. Ele fala inclusive da experiência pessoal dele, ele é muito aberto, né? Ele é o editor e repórter há anos da parte de ciência do jornal de grande circulação da gente. E mais recentemente ele se concentrou nesse grupo do Rio Grande do Norte para falar da Jurema Preta. Muito bom. Ele que escreveu os Psiconautas, né? Isso. Tá. Isso. Tá? Então, para quem está interessado, ele é um jornalista investigativo, então ele vai atrás da informação, né? É óbvio que ele diz o viés subjetivo dele de opinião. E ele fala claramente das experiências, ele só fez isso, ele não é nenhum doidão, nada disso. Careta pra caramba, sério pra caramba. Mas só fez isso depois dos 60 anos de idade, tendo contato. Ele descreve isso, mas vai descrever, ele me entrevistou todo mundo que está nesse universo de
ver o potencial dos psicodélicos em saúde mental. Eu li o livro dele e eu achei, honestamente, o livro mais legal do que o livro americano, que também é muito legal, mas ele também faz as mesmas... E ele tem o recente sobre a Jurema Preta, né? Que isso é do lançamento agora, de 2025. Maravilha. Eu queria te agradecer imensamente. Você também, né? Uma divulgadora, uma navegadora psíquica, assim, de temas relevantes para a saúde mental. Muito obrigada. Obrigado. Eu aproveito aqui o espaço para a gente escutar juntos depoimentos de uma pessoa que recém terminou um tratamento com ketamina para depressão refratária. Ela não é paciente do Dr. André, mas teve essa generosidade de compartilhar conosco como tem sido a experiência dela com o tratamento. Meu nome é Amanda e eu tenho 39 anos. Eu nasci em São Paulo, capital. Eu gosto de ver novelas, séries. Eu também faço academia. Eu gosto de fazer esteira e caminhada. Eu recebi o diagnóstico de transtorno bipolar aos 32 anos, em 2018. Eu busquei ajuda, pois tinha muita ansiedade, euforia, mudanças de humor, muita tristeza, falta de energia, síndrome do pânico e depressão. Na verdade, até chegar na minha atual médica e nesse diagnóstico, eu já havia passado por 7 médicos, desde meus 19 anos, para tratar uma depressão persistente que só piorava a cada médico e ao longo dos anos, pois não tinha um diagnóstico correto. Todos os médicos me tratavam somente como se tivesse depressão, mas outros sintomas como ansiedade, euforia e mudanças de humor só pioravam e eram ignorados. Foi em uma dessas trocas de médicos que cheguei na minha atual que de cara me deu o diagnóstico correto. Ao longo dos anos, tentei diversos tratamentos, com antidepressivos, estabilizadores de humor, a eletroconvulsoterapia e diferentes linhas de psicoterapia. Minha psiquiatra, depois de tentar diversos antidepressivos, me indicou o tratamento com a ketamina. No começo eu tive medo e dúvidas e levei 6 meses para tomar minha decisão de fazer o tratamento com a substância. Meu tratamento foi por injeção subcutânea em um hospital, acompanhada por um psiquiatra e um enfermeiro. Eu acabei meu tratamento recentemente e fiz 8 sessões, uma por semana, e já na 4ª sessão eu senti muitas diferenças. Depois da injeção eu ficava em observação por 1 hora. Nesse tempo eu descansava, ficava tranquila, mas também me sentia estranha e diferente. Depois do processo eu me sentia mais leve. Os sintomas que eu tive foram tonturas nas 8 sessões e náuseas só até a 4ª sessão. A maior diferença que eu senti foi a melhora da tristeza profunda e da depressão persistente. O que mais me incomodou no tratamento foi ter que acordar muito cedo e o deslocamento, pois o hospital era longe da minha casa e as sessões eram cedo. Quando a psiquiatra me deu o diagnóstico de bipolaridade, eu fiquei chateada, triste, confusa e preocupada, mas ao mesmo tempo aliviada de ter um diagnóstico correto, fazendo com que a minha família, que até então não me entendia e nem me apoiava, passasse a me entender melhor. O sintoma da bipolaridade que mais me incomoda é a falta de energia, a enorme tristeza, a depressão, os altos e baixos e o pânico. O que me deixa mais feliz é estar com minha família e poder ajudá-los e as minhas cachorras. O que mais me preocupa, na verdade, meu maior medo são as recaídas e os remédios e tratamentos pararem de fazer efeito. O que eu quero para o futuro é a estabilidade do tratamento, uma melhor qualidade de vida e realizar novos sonhos. Meu próximo projeto é fazer mais cursos de moda. Eu queria que os psiquiatras se especializassem melhor, tentassem entender melhor o paciente e ficassem mais atentos aos sintomas,
Depois dos 7 médicos que passei dos 19 aos 32 anos, somente o meu atual é especialista em bipolaridade. Eu queria dizer para quem tem bipolaridade é para procurar ajuda médica e psicológica e jamais abandonar o tratamento. E ter muita fé e persistir, que você vai se estabilizar. O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!